Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, gostaria de perguntar se todos assinaram a lista de presença, caso não, a gente vai passar mais uma vez, tá bem? Bem, como nós prometemos ser pontuais, então está no horário previsto para o início. Hoje, a nossa programação prevê o início agora com a mesa redonda sobre turismo e gestão de praias. Então, a mesa redonda vai ter a apresentação dos palestrantes, logo após abre-se para discussão, então para perguntas, a gente vai anotar o nome de quem estiver interessado, né? Fecha esse momento, então pedimos depois perguntas objetivas, respostas também. Logo após o encerramento dessa discussão sobre turismo e gestão de praias, nós teremos uma breve orientação feita pelos facilitadores com a nossa atividade de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar nos cenários, aqueles desenhos. Então, a intenção é, hoje, trabalharmos no cenário desejado e no tendencial. Para fazer essa atividade, vocês serão orientados na sequência, mas depois vai ser dividido de novo em grupos, preferencialmente nos grupos mesmos que vocês foram em campo. Então, na UP1, que é Porto, na UP2, Cachorro, na UP3, que é Boldró, até a Cacimba, né? Cada um trecho até o outro. Tá bem? E antes dessa divisão em grupos, a gente vai dar uma pausa para comer aquele lanche que está ali fora, que ele não vai ficar ali só assim à mostra, né? Só o que falta. A gente tem esse desafio também de dar conta de comê-lo. Em algum momento que vocês quiserem também se servir com café, fiquem à vontade. Só a gente pede para, se possível for, enquanto a gente estiver em atividade, não ter muita dispersão ali fora, senão atrapalha aqui dentro, tá bom? E é isso que temos. Lembrando que a gente tem aquele combinado de cada fala, no máximo 2 minutos, então já está valendo. Vamos tentar não fugir. Gostaria de convidar para compor a mesa, iniciando pela Roberta Lígia, representando o Setur. Wagneide Rodrigues e Cláudio, representando a SPU. Fabiola e Ilka, representando a SPU de Pernambuco. Nós teremos também a Simone Jar, que já avisou que está chegando. Então, assim que ela chegar, ela também será convidada para compor a mesa, ela que representa a Impetur. Vou já passar a palavra para a Roberta, que inicia hoje, né, Roberta? Fique à vontade, quiser falar daqui ou de lá, onde tu prefere. É para baixo? É para cima e para baixo. Para o lado, esse aqui não é o nosso. Tá. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder estar conversando com a comunidade noroense. Esse momento que é tão importante para nós que fazemos parte do turismo. Falar de turismo, normalmente, é algo que é associado a crescimento, a desenvolvimento econômico, o que para a gente aqui é um desafio e não é essa a realidade. Falar de turismo em Fernando de Noronha é falar, acima de qualquer coisa, de responsabilidade. E é nesse contexto que eu vou fazer minha fala, acolhendo todas as demandas de vocês, lembrando que esse é um espaço de escuta, um espaço de troca de experiência, e esse é o contexto central do projeto Orla. O que significa gestão de praias? Quando a gente fala sobre o termo gestão de praias, as pessoas ficam se perguntando o que de fato é. E gestão nada mais é do que organizar. A gente precisa entender o que seria, nesse contexto dentro de Fernando de Noronha. É saber onde de fato pode ter uso, onde de fato precisa ser ainda mais preservado, o que precisa ser ordenado. Tudo isso está dentro desse contexto de gestão de praias. Porque sem a gestão, a ocupação ela acontece de maneira desregular, desordenada, e isso traz um impacto muito negativo para qualquer território. Falar de turismo, como eu falei, nesse contexto de Fernando de Noronha, é com muita responsabilidade. E tendo em vista as especificidades do território, a gente precisa levar em consideração uma palavra que é extremamente importante, e essa palavra é limite.
Então, nós precisamos levar em consideração 3 limites. O limite ambiental, que é aquilo que a natureza suporta. O limite social, que é aquilo que a comunidade entende como relevante e importante. E o limite da infraestrutura, não é? O que é que água, saneamento, energia, estradas, o que é que vai suportar. Então, são esses 3 limites que tem que ser balizador, para que esses limites não venham a ultrapassar, né, a qualidade da natureza, a qualidade de vida de quem mora aqui, bem como a experiência do visitante. E, nesse contexto, eu fiz questão de colocar, porque crescer, ele é diferente de desenvolver. Muitas vezes a gente fala, não, a gente precisa focar no crescimento. E não, nós não precisamos. A gente precisa focar no desenvolvimento. Sobretudo no desenvolvimento das famílias que habitam em Fernando de Noronha. Então, esse desenvolvimento, ele precisa ser melhor organizado, precisa ter uma melhoria de renda para quem mora aqui, precisa ter uma melhor conservação ambiental, uma redução dos conflitos existentes no território. Então, quando a gente adapta, né, e traz esses contextos para o nosso debate, a gente precisa, de fato, pensar, não são a quantidade de turistas que vão impactar, mas sim a qualidade. Né? Então, qual modelo de turismo é compatível para Fernando de Noronha? Essa reflexão é uma reflexão importantíssima que a gente precisa fazer. E aí, trazendo para vocês um cenário, né, muito semelhante a um cenário inicial que nós temos aqui, que é a Baía de Maya Bay, né, que é lá na Tailândia. Eu não sei se vocês assistiram o filme A Praia. Esse local é um local paradisíaco, ou era, né, um local que foi fortemente impactado, né, pela ausência de um turismo planejado. Então, a devastação, a degradação ambiental que ocorreu em Maya Bay foi algo absurdo, ao ponto do governo local ter que fechar o acesso à praia. Então, durante anos, ficou completamente impossível acessar o local, porque o nível de destruição é esse. Então, um local que teria uma semelhança ao que hoje nós temos em Fernando de Noronha, um local que atrai artistas, pessoas, aqueles, não é, que a gente hoje tem a moda de dizer, os influenciadores, e que vêm sem uma consciência ambiental, e que fazem um consumo irregular, e que deixam os seus rastros por onde passam, que tem esse processo de destruição. Então, não é essa a realidade que a gente pensa para Fernando de Noronha. Então, por isso a necessidade de fazer um turismo planejado, por isso a necessidade de ter vocês aqui conosco na construção do programa Orla em Fernando de Noronha. Então, a preocupação da população, de fato, ela é legítima. A gente precisa entender, né? E é por isso que a gente fala da coletividade, do ouvir, do porquê dessas audiências públicas que serão realizadas, do porquê dessa construção coletiva com a comunidade, porque são vocês que são, de fato, os norteadores do programa Orla. E essa é uma premissa não só de Fernando de Noronha, essa é uma premissa a nível nacional da execução do programa. Então, nós precisamos levar em consideração conservação, controle, planejamento e, acima de tudo, transparência. Então, eu trago também algumas perguntas que precisam nortear o nosso debate. Né? Esse é um momento em que a gente vai precisar construir de maneira coletiva. São perguntas que, para muitas, eu não tenho resposta. Mas eu gostaria muito que, coletivamente, a gente chegasse a construir. Então, qual o limite sustentável da ilha? Que tipos de visitantes nós queremos atrair? Como garantir que o turismo gere benefícios sem sobrecarregar o território? Como manter a identidade dessa comunidade? O turismo, ele precisa estar subordinado aos limites da ilha. Não é a ilha que vai ter que estar subordinada ao turismo. Esse é um ponto que ele precisa estar claro na cabeça de todos nós que compomos as coordenações distrital, estadual, nacional, as demais instituições e, sobretudo, a comunidade. Então, o que eu entendo e eu espero que a gente consiga construir juntos, de fato, é um planejamento, né? E esse planejamento coletivo, e deixando claro que planejamento ele não está aqui para expandir, ele está aqui para proteger, e levando em consideração os limites ambientais, o respeito à comunidade, respeitando a capacidade de infraestrutura e contribuindo para preservar as características que só a Ilha de Fernando de Noronha tem.
Então, esse é o nosso desafio. Eu agradeço muito a oportunidade e eu espero que a gente possa estar construindo coletivamente e contribuindo muito com o programa Orla em Fernando de Noronha. Parabéns. Muito obrigada, Roberta. Nesse momento, gostaria de convidar a Wagneide Rodrigues e o Cláudio. Não sei se vocês vão falar ao mesmo tempo ou não, mas sintam-se à vontade. Wagneide. Boa noite a todos. A gente veio aqui para abordar um pouco a questão dos aspectos patrimoniais dessa gestão de praias. Tem aqui o passador? Ah, tá. Então, para lá ou para cá? Ah, tá. O que quer dizer essa gestão compartilhada? Nós estamos aqui com um contrato, de 20 anos entre a União e o distrito daqui de Fernando de Noronha, com o Estado, Mas na Lei 9.636 de 98, já é uma obrigação entre a União, os estados e o município de zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, áreas necessárias de proteção dos ecossistemas naturais e as áreas de uso comum do povo. Independente desse termo de gestão de praias, isso já é uma responsabilidade do governo, E essa transferência aqui de Fernando de Noronha, como já foi discutido na segunda-feira, e muito que eu vou falar aqui tem essa de trazer, rememorar o que a gente já conversou inicialmente, ela possibilita, essa gestão das orlas praias marítimas e de Fernando de Noronha a gente tem esse caráter singular, que foi uma formalização dentro de um acordo com o Supremo, em 2023. E dentro disso veio a obrigatoriedade desse plano de gestão integrada da orla nas faixas de praias, considerando toda a metodologia do projeto. Aqui a gente tem o marco, dessa formalização. Estamos com os gestores atuais aqui, é o senhor Carlos e o senhor Charles, aqui em Fernando de Noronha. Foi formalizado no dia 13 de novembro de 2023. E em junho de 2024, 26 de junho de 2024, me desculpe, teve a re-ratificação, que foi a discussão do limite territorial dessa transferência. E para chegar a esse limite, de 8 praias, dentro da área da APA, foi desenvolvido um grupo de trabalho com o ICMBio, a SPU, a SEMAS de Pernambuco, a CPRH, com base numa instrução normativa da SPU, para que a gente produzisse uma peça técnica dessas informações, e são, assim, contendo a planta, o memorial descritivo, o arquivo vetorial georreferenciado, e o relatório técnico com informações bem estruturadas e bem georreferenciadas. Eu trago isso aqui só para mostrar para vocês como, depois da formalização, ainda foi mais 6 meses até que realmente ficou bem delimitado qual que era a área transferida. E teve todo um grupo de discussão técnica para chegar a esses limites. Aqui a gente tem a praia Cacimba do Padre, a praia do Bode, do Americano. Vejam que nas discussões, sempre pensando na integração com o plano de manejo, a base foi essa do plano de manejo, para se chegar a esses limites bem na área da faixa da praia. Tá? Aqui a gente já passou as 8 praias, e ao formalizar esse instrumento, passou-se a ter algumas competências para essa gestão. As destinações patrimoniais de cessão e permissão de uso, lembrando que essas permissões se aplicam a eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa e educacional. Não prevê consumação reserva prévia, que a gente tem sofrido muito, a gente tem visto muito na mídia, sobre essa coisa de consumação mínima, Tem algumas autorizações de obras e estudos sobre a gestão do governo, para quem a gente fez a gestão, transferiu. Direito às receitas de algumas utilizações e multas e a fiscalização patrimonial. E aí eu passo para o meu colega. Obrigado, Wagneide. Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência na apresentação aqui. O nosso desafio também é de ser assim, bem breve, bem objetivo. Tem o tempo das outras apresentações. E até para vocês começarem a ver
um sentido maior, as coisas ficando mais práticas, assim, né, mais concretas, com a sequência aqui hoje da noite e amanhã também, dos trabalhos, né, que a gente fez de campo, aí, que muitos participaram, estou vendo aqui muitos rostos conhecidos já, né, das unidades de planejamento e dos aí que a gente vai lá para a prática mesmo, né, dos problemas, né, e das potencialidades. Tudo isso aqui, né, que é um pouco assim teórico, vai começar a fazer sentido na prática. Eu não sei se alguém aqui é da área assim, de química ou de farmácia, né, um amigo meu que é da área, uma vez num outro contexto, disse assim, né, puxa, muitas vezes a distância do veneno para o remédio é a dose, né? E a excelente apresentação da Roberta, né, nos remeteu um pouco a isso, né, mostrando ali casos em que assim se passou da dose, né, do que era o bom ali do turismo, etc., né, para uma sobreexploração nessa lógica assim do turismo mais de massa, industrial, que é uma realidade. Ela trouxe um exemplo ali muito bom, né? E tem outros aqui no Brasil e no mundo inteiro. Esse é um problema, né, bem concreto, porque o turismo gera emprego, gera renda, mas a gente tem que olhar, né, mais holisticamente para tudo isso, né? Alguém falou na segunda-feira também para não se matar a galinha dos ovos de ouro, né, para ficar em outra analogia tradicional aqui que a gente tem, tá? Então a Wagner estava colocando aqui essa parte assim mais teórica nossa aqui da transmissão, né, dessa delegação de competência que é feita aqui no caso muito especial por conta do acordo, né, no Supremo Tribunal Federal. Foi feita com o Estado de Pernambuco, né, essa transferência que normalmente é feita aos municípios. Claro, a administração aqui da ilha tem uma atuação muito similar, né, à de uma prefeitura municipal. Então, as responsabilidades que estão envolvidas, né, nessa transferência da gestão de praias, elas envolvem uma página institucional, a criação de uma página, né, para centralizar as informações. Isso hoje, né, é uma regra geral do nosso país, aqui não é uma especificidade do TAGP, do Projeto Orla, que é a questão de transparência, né, é a chamada transparência ativa. O que é isso? Né? Não é só a administração pública dizer as coisas quando ela é perguntada, mas ela está lá apresentando ativamente, né, as informações. A gente tem os modelos do relatório anual de gestão de praias que a administração aqui deve entregar, como o nome já diz, né, anualmente. A gente não administra o que a gente não conhece, né? Então a gente precisa ter um relatório aí periódico. No caso, a gente entendeu que uma periodicidade anual ela é adequada, né, para entender o que está acontecendo no território e ter oportunidade de fazer ajustes, correções e melhorias, né. A parte de fiscalização, que é sempre muito falada, né, nas oficinas, nos grupos, aí foi falado, né, de forma assim bastante ampla, né, de melhorias na fiscalização. A gente que trabalha no Brasil inteiro ouve isso, é bastante recorrente, é um desafio para o poder público no país como um todo, né. Elaborar o plano de gestão integrada da Orla é o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, essas etapas, as oficinas, o produto final, o grande produto final, vamos assim dizer, né, o projeto Orla envolve outras questões, mas ter esse trabalho, esse plano, né, que é um grande documento lá, com o planejamento integrado da Orla. As informações sobre o TAGP, elas estão disponíveis. O André já colocou na segunda-feira, né, não custa repetir aqui, na nossa página de gestão de praias, né, o gov.br/SPU/praias. E a gente também sugere, ano passado, nós corremos todo o litoral do Brasil nos estados que tem TAGP, né, o estado de Pernambuco tem, não é só aqui em Fernando de Noronha, tem em outros municípios também. Nós fizemos oficinas de capacitação, vocês podem olhar, todas elas foram gravadas, tá? Se vocês quiserem olhar as do Rio Grande do Sul, as de Alagoas ou as da Bahia, estão todas lá. Claro que a gente está sugerindo vocês olharem a de Pernambuco, porque foram levantadas muitas questões que são próprias aqui do estado de Pernambuco. Vocês vão ver muitas caras conhecidas que estão aqui, né? As nossas colegas da superintendência, enfim, né? Participaram. Então está esse endereção grande, mas entrando lá na nossa página, vai ter uma parte específica lá de capacitações. Vocês encontram fácil, está separado por estado lá. E aí muitas dúvidas já estão nas próprias palestras divididas lá. Quer ver alguma coisa sobre a fiscalização, sobre a destinação, sobre licenciamento ambiental, está tudo bem dividido pelos assuntos lá. E os gestores de praias, né? O Carlos, que está nos ajudando muito aqui nessa estadia aqui em Fernando de Noronha, ele não chegou ainda, né? Acho que está chegando aí daqui a pouco. A gente recomenda fazer o curso, que, como o André falou na segunda-feira, é um curso aberto, né? Lá na Escola de Governo, disponível para
para quem quiser fazer. Então, a atuação da SPU, né, tem os órgãos ambientais também, os órgãos de turismo fundamental está participando, né, no projeto Orla. Às vezes a gente tem alguma dificuldade de articulação dos estados, aqui está tudo correndo muito bem, né, com a participação super importante aí. Mas do ponto de vista da SPU, né, do Patrimônio da União, a gente tem foco na parte fundiária e imobiliária. A gente tem um tempo aqui para justamente concluir a apresentação. A gente pode detalhar mais depois na parte de perguntas, aqui ao longo da oficina, ainda tem na quinta-feira também, tá? Então, o foco é deixar essa mensagem, né, da parte fundiária. Sim, da parte fundiária, o mais importante nas discussões é a gente ver bem claramente as viabilidades de destinações, né, compreender o que quer dizer essas destinações e como se dá esse plano de uso da faixa de praia, viu, gente? Esse é o principal. O principal nosso aqui, exatamente. Então, a questão de acesso à faixa de praia também, né, uma demanda que acaba muitas vezes vindo com os órgãos ambientais, né, desse trabalho articulado que a gente tem no âmbito do projeto Orla, e aí as outras questões correlatas, né, de construções irregulares, ocupações na área de uso comum, que a praia né, uma área de uso comum do povo, exposição de publicidade das comunidades tradicionais, que é bastante recorrente, né, em todo o país, e aqui também é uma questão que apareceu, e de eventuais judicializações, que também são bastante recorrentes. Nós estamos chegando no teto do nosso tempo aqui. Esse quadro, vocês também, ele é bastante detalhado, tem muita informação, né? Não vamos ler tudo isso aqui, nem faria sentido. Ele também está disponível, né, lá no nosso site de gestão de praias, e se, enfim, tiver, né, alguma dúvida que for aparecer. Exatamente. No andamento da oficina, vocês vão se deparar com esse quadro, e a gente vai começar a trabalhar no preenchimento dele, né? Então, para ir concluindo a nossa apresentação, o que é essencial do ponto de vista do patrimônio da União, embora às vezes tenha até aí uma sobreposição, porque não dizer até alguma confusão com as competências ambientais, né, e territoriais e urbanísticas dos municípios, no caso aqui da administração da ilha, né, são esses assuntos, né, de acessibilidade, o acesso às praias, a questão da erosão costeira, né, já falamos das comunidades tradicionais, com o objetivo assim, de ter uma sustentabilidade e um ambiente protegido. Finalizando mesmo, então, para saber mais, o André já tinha colocado na segunda-feira, né, o nosso QR Code aí, com acesso direto ao nosso site, que vai ter todas essas informações que a gente colocou aí. E era isso, pessoal. Muito obrigado, tá? A gente fica à disposição aí. Muito obrigada, Wagneide, muito obrigado, Cláudio. Gostaria de convidar agora a Fabíola, representando a SPU de Pernambuco. Senhora Fabíola, por favor. Obrigada. Como é que é? Um lado e outro. Oi, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Sou Fabíola, como ela falou. Estou como chefe da destinação da SPU Pernambuco. E ficou para mim apresentar o panorama do projeto Orla em Pernambuco, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, esse projeto Orla chegou aqui, mas e aí, né? Em Pernambuco, como é que está esse projeto? Né? Como é que ele funciona? Então eu fiquei com a missão de mostrar como que está funcionando hoje o projeto. Para cá? Para cá? Lado direito. Pronto. Bom, gente, eu acho assim, para começar no panorama do Projeto Orla, o principal é tratar da Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla. Essa comissão ela foi criada através do Decreto 34.387 de 2009. Então, ela existe desde 2009 e ela é super ativa. Então, nessa comissão, nós temos a Marinha, nós temos a Secretaria de Pesca, a SPU, a SEMA, CETU, CPRH, ICMBio, CONDEP-FIDEM, e aí a ANAMA, IFAM, IBAMA, todos esses órgãos aqui, eles compõem essa comissão técnica. E qual é a função dessa comissão técnica? Ela é apoiar os municípios na elaboração da implementação do projeto Orla. Ela é garantir a integridade entre as políticas públicas estaduais e federais, acompanhar o processo de capacitação, então, emitir pareceres técnicos sobre PGIs municipais,
E até alguns projetos de intervenção na orla, a gente solicita a comissão técnica para que dê o parecer sobre alguns projetos que a gente acha que vai ter grande impacto na orla de Pernambuco, e aí a gente já teve vários pareceres aí dessa comissão. E promover a articulação também institucional entre essas entidades envolvidas, que é super importante. Isso aqui, nessa comissão técnica, nós criamos um grupo de trabalho que é chamado GT Náutico. E aí esse grupo é formado pela SPU, a Marinha, IBAMA, SEMAS e CPRH. Então, esse grupo ele surgiu da necessidade da gente agilizar os processos de estruturas náuticas, né, porque esses órgãos estão envolvidos na autorização das estruturas náuticas. E aí, dentro desse grupo, nós criamos também algumas ações integradas. E ali tem algumas ações que nós desenvolvemos. Pronto. E aí eu começo com o panorama do Projeto Orla aqui em Pernambuco. Então, a gente tem, em 2003 e 2004, a gente fez 2 PGIs, que foi no Cabo e São José da Coroa Grande. A gente fez 5 PGIs de 2005 e 2006, Goiânia, Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré e Barreiras. Em 2009 e 2010, esse aqui foi o primeiro PGI que eu participei, que foi quando eu passei no concurso, né, da SPU e comecei a trabalhar, e aí me encantei pelo projeto. E aí a gente fez o da Ilha de Itamaracá, que virou até uma dissertação de mestrado, né? Eu fiz mestrado em gestão pública, e aí usei como dissertação esse projeto aí da Ilha de Itamaracá. Aí também em 2014 e 2016, a gente fez Paulista e São José da Coroa Grande. Em 2014, 2016, 16 não, né? 18, está meio confuso. Na mesma época, Igaraçu e Olinda. Depois a gente fez 2022 Jaboatão e Recife, e agora a gente está em Fernando de Noronha. Então, você vê que a gente tem 14 municípios costeiros. Eu acho que o único que a gente não atuou ainda foi o de Pojuca. O resto a gente já conseguiu fazer o PGI. Agora, esses PGI precisam ser revisados, porque tem muito tempo que foram feitos, e aí essa gestão é muito dinâmica, e a gente precisa fazer a atualização. Em relação ao panorama do TAGP, que é o termo de adesão à gestão de praias, que é diferente do Projeto Orla, né, onde a União passa a gestão das praias para os municípios. Então, aqui a gente passou a gestão para Olinda, Recife e Jaboatão. E a gente tem agora Fernando de Noronha também, que foi repassado esse termo de adesão à gestão de praias. Bom, dentro das boas práticas do Projeto Orla, a gente tem o ZATAM, que foi criado através do Decreto Estadual 50.049, de 2021. Nossa, já só tem 5 minutos para falar. A gente fez esse zoneamento ambiental e territorial do estuário do Rio Formoso, que foi bem interessante, e aí a gente trabalhou bastante nesse projeto. A gente fez também o zoneamento ambiental e territorial da Ilha de Itamaracá. Aí a gente fez essa placa aqui, que é a área de fundeio, a gente dividiu onde seria a área de fundeio, a área de banhistas, está todo bem definido aqui. Montamos essa placa lá no Forte de Orange para identificação desse zoneamento. Aqui, em relação ao Projeto Orla de Olinda, algumas reuniões que nós fizemos lá. Aqui é o ordenamento da área esportiva, né, lá ali da Praia do Quartel, não sei quem conhece. Mas era uma bagunça ali, a gente conseguiu organizar, criar arenas para colocar os jogos, colocar futebol, tudo separado. Hoje está tudo organizado ali, quem for lá, eu sou de Olinda, eu frequento essa praia, então está bem interessante. Tem algumas ações também que a gente fez dentro do comitê, que a gente fez a educação ambiental do projeto Peixe Boi. Levamos uma pessoa do CMBio lá para dar uma palestra para os fiscais de meio ambiente. Os bicicletários também, a gente foi quem colocou os pontos que deveriam ter os bicicletários lá. Em Olinda, coleta de lixo, educação ambiental. Essa parte do esgoto também, a gente chamou a Compesa
para uma reunião dentro do comitê também, e a gente conseguiu resolver essa parte do esgoto aí. Implantou o posto de segurança, né, que lá a gente tem um problema muito sério na orla de segurança, a gente conseguiu implantar junto com o município. Em relação ao projeto Orla Recife, a gente fez uma capacitação dos comerciantes da orla, né, e aí a gente fez uma parceria junto com o SEBRAE, trouxe o SEBRAE para dentro, e aí o SEBRAE capacitou os comerciantes. Isso foi em 2005. A gente criou um calendário de roteiro cultural do Recife, envolvendo a Praia de Boa Viagem também nesse roteiro, e criando várias atrações culturais. O projeto Lazer na Rua também, onde a gente trouxe a comunidade para estar participando, então interditou ali a rua para que a comunidade pudesse participar. Criou uma central de vídeo monitoramento com 140 novas câmeras para dar mais segurança aos frequentadores lá da orla. E a SPU fez uma doação do Parque Dona Lindu, que no valor de 108 milhões, né, 156.618, um valor bem considerado, uma área da União, que era ocupada pela aeronáutica e que é um parque público hoje lá da orla, né, muito bem usado. E é isso, eu termino minha apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Fabíola. Gostaria de convidar a senhora Simone Jar, representando a EPTUR. A Ilka vai falar também? Não? Vai só responder, Ilka. A Ilka vai responder. Passador. Não, para frente. E se precisar voltar, e aqui o pointer. Aí que é o quê? Ah, o pontinho, se eu quiser apontar para frente, para trás, apontar. E aqui normal. Boa noite, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês, já está... Flor, apresentação... Ah, desculpa. Falar um pouquinho num projeto que vocês, acreditam, a maioria de vocês já conhecem, que acontece aqui em Fernando de Noronha, que é o projeto Praia Sem Barreiras, que é um projeto que nasceu, né, na Secretaria de Turismo, mas que é um projeto que ele, de verdade, ele extrapola essa comunidade de turismo, porque, de verdade, ele é muito voltado também para a população local. A gente sempre diz que tudo que é bom para o turista tem que ser bom para a comunidade, né? E ele tem essa missão também. Aqui em Fernando de Noronha, ele funciona, né, com a parceria da Eco Noronha, e ele vem funcionando muito bem. A gente, depois, com o tempo, além do Praia Sem Barreiras, Noronha recebeu, né, a Juliette, que também permite o turismo acessível, que é levar para essas pessoas que têm limites reconhecidos a possibilidade de vivenciar o espaço na sua integralidade. Tem uma série de procedimentos prévios que a gente segue com relação a como é que está essa água, como é que está esse território, como é que as pessoas que necessitam de um suporte especial, de acessibilidade mesmo, estão se comportando, o que é que a gente pode fazer para melhorar. A gente, nesse caso aqui, a gente mostra o que precisamos ter, né? Facilidade de chegada, a importância turística, porque o lugar tem que ser bacana, e com a oferta de transporte público, para que efetivamente as pessoas consigam chegar. Estudos de viabilidade fizemos com a Universidade Federal, com essa questão do Sueste, a gente refez o estudo, né, aqui para Fernando de Noronha, a administração havia sugerido o porto, e realmente foi constatado que o porto era o lugar adequado, e eu sei que a Eco Noronha ela consegue levar também para outras praias, o que me dá, eu fiquei super feliz, né, com a informação, imaginando as pessoas na Conceição, por exemplo, que foi o lugar onde eu vi a onda assim, mais linda, né, que eu vi. Eu sou de litoral, né, eu sou de Recife, conheço alguma coisinha, porque em turismo a gente bate nela falando aqui nas praias, eu só lembrando que basicamente eu já fui a todas elas. E esse nosso projeto também alcança diversos municípios. A gente está conseguindo fazer do litoral norte ao sul e com Fernando de Noronha. São sugeridas uma série de adequações, por isso que ontem, na nossa visita, eu levantei a lebre da acessibilidade, né? Que a acessibilidade não é, inclusive, para aquela pessoa que está com alguma deficiência, que ela não tem mobilidade, mas a gente envelhece também.
a gente tem momentos por um adoecimento que a gente precisa de um suporte especial e muitas vezes essas pessoas ficam meio invisíveis, né? Então, tudo que a gente possa pensar em termos de acessibilidade, quando a gente fala turismo acessível, é porque é bom para todo mundo, né? As adequações que são sugeridas, normalmente você tem uma arena, eu tenho que ter um lugar onde a gente guarda o equipamento. A infraestrutura rota acessível, né? Então, no material, vocês vão ver mais na frente, a gente invoca muito a lei de acessibilidade universal, né? Tem as notas técnicas da NBR, eu acho, da André, que nossos arquitetos seguiam para fazer as recomendações. Aqui na Noronha, fora o Praia Sem Barreiras, a gente teve momentos, eu acho, que muito promissores lá atrás, né? Com o envolvimento das pousadas, que tem as pousadas que têm apartamento acessível, com relação a restaurantes, com relação à própria Gol, que depois eu soube que tinha dado algum problema, mas ela tinha a questão da acessibilidade também para aquele passageiro. O próprio ônibus que circulava na ilha também perdeu, não sei se voltou, eu estou já há um tempinho fora daqui. De verdade, eu passei aqui em Noronha há 8 anos, mas há 3 que eu voltei, né, para a Impetu, que é meu órgão de origem, e perdi um pouco algumas informações, infelizmente. Bom, então tudo tem que ser pensado, né, com relação a estacionamento, com relação a semáforos, porque também a gente vai ter outras necessidades. Nesse caso, a ideia foi se trabalhar o que hoje se usa muito em Noronha, inclusive, né, container, né, que é uma solução também para guarda de equipamentos. Hoje o equipamento fica lá na Eco Noronha, tem uma cadeira nossa, que fica lá mesmo no ICMBio e uma outra que fica lá no Sueste. A gente operacionalizou esse projeto no Sueste durante um bom tempo. E era muito tranquilo, porque além da Eco Noronha com o ICMBio terem abraçado o projeto, eles curtiam, você sentia que eles tinham abraçado, eles curtiam o projeto. Era um lugar de guarda, era um lugar que é muita facilidade para se chegar à praia, né? Ela é naturalmente quase que uma rampinha mesmo, até que os incidentes ocorridos, né, com tubarões precisou-se mudar. Não quer dizer que não se leve para lá, mas não precisa levar para... Não é só o banho assistido, né? Você pode também fazer a praia. Tem que ser uma equipe responsável, onde elas são treinadas, a gente providencia também fardamento. E a formalização entre o governo do Estado, o município, no caso de Fernando Noronha, nós estamos com o distrito estadual, né? Mas a gente segue o mesmo trâmite legal. Tem as nossas obrigações, que é fazer articulação, a gente que cede o equipamento, a gente que treina. As obrigações, essa pré-redação está falando em município, né? Isso é um equívoco, né? Porque são localidades de verdade, né? Eita, só tenho 5 minutos. Vamos lá. E essa gerência que está dentro da minha diretoria, que é a Agência de Projetos Especiais, dentro dos projetos especiais, esse é o que a gente guarda e cuida com maior carinho, que é o Praia Sem Barreiras. Obrigada. Já que tem 5 minutos, vai usar o restante do tempo da... Sim. Pode usar. Não vou usar a apresentação. Não, essa questão da acessibilidade, né, na gestão de praias nos é muito valioso. E nós, lá no Ministério, na Secretaria do Patrimônio da União, a gente está com a contratação, né, de 4 consultores. A gente está já colocando isso na rua para aprimorar isso dentro da Coordenação Nacional do Projeto Orla, já é uma coisa a ser estruturada, né, pensando na inclusão, pensando de como que se dá esse uso da praia, tá, gente? É só para complementar para vocês que isso nos é muito valioso, né? A população está envelhecendo, né? E a gente precisa ter essa atenção sobre essas questões. Ótima apresentação, perfeito. Obrigada, Wagneide. Nesse momento, gostaria de... Enio, tu pode controlar as perguntas? Tá. Nós temos um tempo reduzido para as perguntas, valorizamos muito esse momento de debate, mas se nós não respeitarmos o tempo, a gente não consegue fazer as demais atividades. Então, solicitamos que apenas 4 pessoas se inscrevam, se for possível. Se tivermos demais pessoas, a gente pode organizar um momento para debate diretamente depois com a mesa, pode ser? A mesa se compromete também a ouvir depois, em outro momento. Boa noite a todos. Eu fiquei muito observando a fala dessa jovem
de camisa azul, você falou do turismo, e o turismo é um tema interessante e é o que nós vivemos. O que é que acontece na ilha de Fernando de Noronha? O que acontece em Fernando de Noronha é que todos os programas de turismo têm uma grande participação do morador da ilha. Porque nós vivemos disso. O que é que não se vai à frente? Porque a mudança de governo, de administrador. Então, o pensamento de gestor público, tudo o que a gente discutiu, que o que se pensa, ninguém quer estragar Fernando de Noronha. A gente quer fazer uma boa gestão, a gente quer um bom turismo e a gente quer uma vida saudável para a população. Infelizmente é que todos os programas, quando chega um novo gestor, tudo muda, aí passa para outra pessoa. Nem sequer eles olham os programas para ter a continuidade. Então isso é uma grande perca para um destino de turismo que o mundo todo já conhece. Então, essa falta... E o fator principal é o que nós estamos fazendo do Orla, o estudo de capacidade de carga. Tão fácil de estudar cada praia, ter a capacidade, e a gente ter um número. Quando a gente pede as informações não estão claras e não chegam a nós. Que é a participação de nós, é isto. Então, o turismo de Fernando de Noronha, eu vou dizer uma coisa, teve um momento aqui na ilha de Fernando de Noronha, que eu me lembro muito bem, do Marco Sereno, acho que muitos aqui conhecem, eu acho que ele foi uma das pessoas mais participativas junto conosco na população, da construção desse turismo. Qual é o turismo que nós queremos? Então, eu digo porque participei muito, e o Tamar, o Centro Golfinho Rodador, nos ajudou muito a interação do ecoturismo, trilha e tudo mais. Só que, no final, tudo isso foi por água abaixo. Hoje é o quê? Turismo de balada. Vamos ser bem claros aqui, aproveitar a oportunidade. É isso que queremos? Então, fica muito difícil quando o gestor não escuta nós. Tem que ter um gestor que se aproxime da população, tenha corpo a corpo, não orgulhoso. Isto é simplesmente o que está acontecendo na ilha de Fernando de Noronha. Obrigado. Obrigada pela contribuição, seu Arthur. Eu concordo bastante com sua fala. Realmente faz muito sentido tudo isso que o senhor traz. E é exatamente esse ponto de reflexão que eu trouxe na minha apresentação, né? Qual é o turismo que nós queremos para Fernando de Noronha? E fica muito claro que, à medida que a gente deixa que os impactos negativos avancem sobre o território, o custo disso fica muito maior para que a gente possa tentar recuperar. Então, concordo, sim, com sua fala, é de muita contribuição e é exatamente isso que estamos propondo aqui. E são esses pontos que precisam ser levados em consideração na construção do PGI. São vocês que são os norteadores da construção desse plano. Muito obrigada. Próxima pergunta, seu José Martins, por favor. A Samanta está relembrando o acordo de 2 minutos para os palestrantes também. Essa discussão que está tendo, ela começou no dia 19 de janeiro de 89, quando um grupo de empresários de Fernando de Noronha foi a Brasília, no então governo, e um grupo de empresários que trabalham com baladas, esse tipo de turismo que a gente condena, e pediu para que seja mudado o plano de manejo e fosse feito algumas alterações no ICMBio. Isso faz parte de um processo do Ministério Público Federal de Pernambuco. Então, a gente está aqui por causa de um pedido do Ministério, de um grupo de empresários baladeiros de Noronha, que a gente está tendo aqui no projeto Orla. É uma consequência. A gente tem várias questões para ser colocadas, mas o tempo é curto, e a gente acha que vai colocá-las via Ministério Público, porque elas não estão respondidas e a gente, infelizmente, não teve espaço para discutir isso. Mas tem uma dúvida que eu fui dar uma lida ontem nos documentos e eu não tinha percebido isso, me incomodou. O acordo, ele passa, além da faixa de areia para o estado de Pernambuco, áreas de bem de uso comum com exploração econômica localizadas no interior de terrenos de marinha e acrescidos. Nessa área, casualmente, esses mesmos grupos que foram pedir
as alterações do ICMBio Noronha e a alteração no plano de manejo, já construíram ou estão construindo ou tem, no mínimo, 5 restaurantes, bares de baladas na beira da praia, que todo mundo sabe, e já vem alterando, tipo asfaltando, quebrando o barranco e aí por diante. E eu quero saber, porque o acordo e o termo do SPU só passou as praias. Então, se só passou as praias e essa parte também foi para o Estado, quem vai gerir isso? Qual marco legal vai gerir isso? Né? Porque, aparentemente, está numa lacuna. E esses caras, além de terem comida boa, porque tem dinheiro para contratar bons chefes de cozinha, além de serem bonitos o estabelecimento deles, porque tem dinheiro para contratar bons decoradores, eles também têm dinheiro para contratar bons advogados e fazer, como fizeram, um lawfare administrativo contra o plano de manejo e interferir em vários processos burocráticos. Então, eu estou muito preocupado se isso não foi uma pegadinha para deixar no vácuo essa área onde estão os grandes do turismo de balada em Fernando Noronha. Eu queria uma explicação sobre isso, por favor. Obrigada, José Martins. Quem quer responder? Não alcanço o fio, tu consegue vir até aqui, por favor, Cláudio? Pode ser. Sim. Bom, dentro dos 2 minutos que nós temos para a resposta, né? Até que estão projetando as imagens aí. O TAGP tem esse nome, né? Termo de adesão, porque diferente dos contratos que a SPU faz, né? De uma maneira geral, os contratos de cessão, vamos falar muito aqui em juridiquês, né? Mas num contrato assim se senta lá para conversar a SPU e o município, ou a administração da ilha aqui no caso, enfim, né? E negocia as cláusulas. O termo de adesão, como é que ele funciona? Ele tem cláusulas fechadas já, então as cláusulas são padrão, tá? Então as cláusulas foram utilizadas, são as cláusulas do termo padrão. Então elas não têm alteração. Então, por que ele se chama termo de adesão, né? Porque daí o município, no caso como ele foi projetado para ser feito, né? No caso aqui a administração da ilha, ele lê e diz assim, eu quero aderir isso aqui. Então, por isso que sai, né? O Wagner mostrou, aí sai uma ratificação lá no Diário Oficial da União. Ou seja, não é um contrato em que eu posso negociar cláusulas. Tá? Por isso que ele se chama termo de adesão. Porque você vai lá, vê ele fechadinho e decide se quer aderir ou não. E dentro dessa parte toda jurídica, até a pergunta bastante assim, técnica, né? E entra em aspectos aí, dessa questão jurídica. Pena que a doutora Carolina não está aí com a gente hoje, né? Mas assim a gente vai aprendendo com o tempo também e consegue aqui dar uma contribuição. Então, todas as áreas que estão judicializadas, e aqui tem várias áreas que estão judicializadas de restaurantes de praia, né? Tem um parecer jurídico lá, inclusive da área da doutora Carolina, né? Que nos dá esse assessoramento jurídico, que afasta a transferência de gestão. Então, a transferência de gestão ela não pode acontecer em áreas onde tem restaurantes de praia, enfim, ou qualquer outra situação que esteja judicializada, e é o que aconteceu aqui na parte aí do desenho dos desenhos do polígono, isso fica esclarecido. É isso. Desculpa, mas de novo eu não foi respondido. Ontem eu fiz 2 perguntas no meu dia, não foi respondido, não teve tréplica. Aí, de novo, o que vai acontecer com essa área que foi passada para o Estado de Pernambuco e não está no termo de adesão de praias? Ela vai ficar para administrar como quiser? Eu não... Oi? Não teve área repassada para o Estado de Pernambuco. A única área dentro do acordo que foi repassada foi a faixa de praia. Sim, mas o acordo, isso no TGU, mas o acordo passou a área de marinha para o Estado. Não. Passou, o acordo passou. Está um equívoco no seu entendimento. O acordo fala uma coisa e o termo passado é outro. E tem uma faixa que está no vácuo. Não, é o que eu vou tentar falar de maneira diferente aqui. Os termos do acordo são padrão, em todos os TAGPs foram feitos, tá? Então podem passou os terrenos de marinha para Pernambuco. Não.
União e Pernambuco tem que chegar ao Supremo Tribunal, passou Não. e a área de Marinha, está lá. Não, tem um detalhe. Esse é o detalhe. Só vamos tentar por aqui, como o senhor falou, é o que está escrito, né? O que está escrito ali, está escrito aqui em Maceió, em Recife, porque é padrão. Não, gestão compartilhada. Sim, o que está escrito no documento é igual no Brasil inteiro, tá? Sim, sim. Vamos só a Fabiola vai contribuir aqui também, mas só a área específica, a área física que vai ser transferida é aquela ali que está desenhada no mapa, tá? E nela não estão constando as áreas que foram judicializadas. Aí tem um espaço geográfico que está no mapa. Oi, Martins. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer. É o seguinte, existem duas coisas aí. Existe o acordo, né, que foi firmado, e existe o TAGP, né? Então, são duas coisas diferentes. No acordo, a União ela passou a gestão para o Estado. Então, todas as áreas, nós passamos a gestão para o Estado. Então, dentro do acordo tem lá o que ficou de competência da SPU, o que ficou de competência do ICMBio, o que ficou de competência para a administração. No acordo, nós não tratamos a dominialidade da ilha. Isso foi um acordo que foi explicado aqui. No TAGP, a gente passa as praias e as áreas de exploração econômica. Então, a gente passou essa área para o Estado gerir, né, através do TAGP. E a questão dos bares, como estão judicializados, essas áreas dos bares, existe uma poligonal dos bares que não entrou no acordo, que ficou sob a gestão da União. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, ficou claro, os bares que estão judicializados continuam sob a gestão da SPU, porque eles estão judicializados. Então, a gente também não pode meio que agir, né? Porque está judicializado, isso aí é uma briga judicial. E você tem a gestão, que a gente passou da ilha, que tem lá no acordo, tem a gestão, e tem o TAGP, que foi as praias que a gente passou para o Estado. E tem ainda as áreas que foram entregues, que estão sendo entregues para o ICMBio, que são 10 áreas do ICMBio, que a SPU ficou responsável de passar, e ainda tem as áreas do acordo, que está isso aí, o que eu estou falando está tudo escrito lá no acordo. São as áreas da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, que também ficou sobre a nossa gestão ainda. Então, é basicamente isso. Não sei se eu esclareci. A próxima pergunta, dona Dora. Tá, ótimo. Boa noite. Eu fiz um... Pessoal, só um minutinho, por favor. Eu fiz as minhas colocações a cada uma que veio aqui na frente fazer as explicações. Eu queria que o pessoal da Impetur levasse um recado para a Impetur. Vocês estão investindo pesadamente em empresários que não moram aqui, em pousadeiros que não moram aqui. O projeto Vá para Noronha não é da comunidade. Então, assim, é de um grupo, um pool de empresário que comprou, negociou pousadas e está desvalorizando e está nos colocando a marginalização, a margem do movimento turístico que tem no Brasil e no mundo. Eu queria que vocês levassem esse recado lá para a Impetur, que a gente, inclusive, já está pensando em levar para a Embratur, porque a gente está sendo penalizado por não fazer negócio com empresários de Pernambuco. Então, eu queria que você levasse esse recado. A gente está sendo penalizado nas feiras, nos marketings, estamos sendo penalizados nos Fantur. Nada do que a gente conquistou e construiu com a HDFN está sendo levado em consideração. Os meninos da HFN estão quebrando a cabeça. E esse projeto, esse programa não é nosso, não é da nossa comunidade. É dos empresários de Pernambuco, que não moram aqui. Está tudo sendo resolvido por Impetur, estão indo para o exterior, estão indo para a China, estão indo para a feira no Brasil, saindo em revista, o Vá para Noronha, mas não é nosso, esse programa não é nosso.
Eu queria dizer à SPU que vocês apresentaram várias praias, Olinda, Paulista, Tamaracá, mas nós somos uma ilha oceânica, a gente não se enquadra em absolutamente nada daquele programa da Orla que vocês apresentaram. E mais ainda, minha surpresa maior foi que o SPU, que faz parte do nosso Conselho de Sustentabilidade, que é a PAPARC, nunca falou sobre Orla, nunca falou com essa programação que faz mais de 20 anos que vocês estão fazendo lá. Então, por que vocês estão no Conselho? O Estado não pode dizer a gente que está fazendo lá, não? Eu fiquei extremamente aborrecida que o SPU esteja com um programa enorme em todo o Estado e não disse a gente no nosso Conselho aqui. A gente não sabia, desde 2009, né? Olha, a gente só soube em 2025. 26, né? Eu estou puxando a orelha mesmo, porque eu acho que a gente existe. E está na hora de vocês nos tratar de igual para igual. Sobre Zé, o acordo, programa Orla, escuta. Então, vocês não vieram para nos ouvir? Vocês vão dizer lá o STF, a SPU, o ICMBio, vão dizer lá o STF que nós não queremos deixar no acordo nada além da faixa de areia para a gestão do Estado. Explico por quê. Não adianta o triângulo no que já está construído e deixar as áreas livres para outros construírem. A gente só quer a faixa de areia. A gente está aqui para fazer participativo? Pois bem, digam isso lá no STF, que a gente não quer nada para a gestão do Estado, além da faixa de areia. A gente quer ficar com o ICMBio na parte de salsa, mais em cima. Tá bom? Obrigada. Dá para ser aqui? Senão eu puxo com a cadeirinha. Dora, eu gostaria de fazer uma sugestão. O que você colocou, naturalmente, é pertinente. Infelizmente, eu não tenho argumentos agora para tratar, até porque não é da minha diretoria, essa é marketing e comunicação, né, que trata dessa temática. Eu imagino, quando se fala, grosso modo, de divulgação de Noronha, que estejam todos. Até porque é para todo mundo mesmo, né? A gente tem vários tipos de pousadas e que irão atender clientelas que são diferenciadas. Minha recomendação, eu vi que teve projeto também com o Convention, não foi apenas com a Associação de Pousadas, mas também com o Convention. A minha recomendação é que isso seja registrado mesmo, oficialmente, para a empresa de turismo, né? Nosso presidente, dando ciência, né, dessa insatisfação e da disponibilidade de participar também. É isso. Obrigada, Simone. Nada, Flor. Bom, Dora, cadê Dora? Tá lá. Dora, eu faço parte do conselho, né? Tô há um tempinho aí no conselho, não muito tempo, mas estou aqui no conselho. E, realmente, o projeto deveria ter chegado antes aqui. Com certeza, você tem toda a razão. Mas, assim, nunca é tarde. A gente está aqui agora. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui para discutir Fernando de Noronha. Eu tenho participado do conselho, tenho visto a problemática todinha que vocês estão sofrendo aqui, sinto isso também. Me sinto acolhida aqui, apesar de ser... Não sou de Pernambuco, na realidade, eu sou do Espírito Santo, mas estou em Pernambuco. Mas eu entendo toda a insatisfação de vocês, até porque eu já conheço algumas pessoas daqui. E, assim, você pode ter certeza que a nossa intenção é a melhor aqui, né? Eu sou concursada, não sou cargo comissionado, então eu não vou passar, como muitos, não vou passar. Eu vou estar aqui, né? Porque eu faço parte da SPU, eu estou há 18 anos, eu passei num concurso, estou há 18 anos na SPU. E o que eu falo para vocês é aproveitar a oportunidade. Eu acho que tudo isso que vocês passam, isso tem que estar registrado em algum lugar. E eu acho que agora é a hora da gente registrar. Vamos registrar todas essas insatisfações. Eu vejo a Isabel ali, né, cheia de vontade de fazer várias coisas, né, e com tanta coisa para fazer. E, assim, meio que não tem muito para onde correr, né?
E eu acho que, assim, aproveitar agora que estão todos os órgãos aqui, os órgãos federais, em relação à minha pessoa, Fabíola, vocês podem contar comigo do que precisar dentro da SPU Pernambuco, eu vou estar lá, eu estou como chefe da destinação hoje, não sei se eu vou estar amanhã, mas o que vocês precisarem de mim, a porta vai estar aberta lá. Concordo com você que esse programa chegou agora, chegou tarde, deveria ter chegado antes, mas vamos aproveitar essa oportunidade aí, chegou e vamos... E Ilka vai falar um pouquinho também. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ilka, sou da SPU Pernambuco. Talvez alguns não me conheçam, mas eu trabalho com Fabíola já há 15 anos no Projeto Orla. Estar aqui é um momento muito especial. E eu queria dizer que a gente está aqui para construir esse plano, mas a gente vem com muita humildade, com respeito, e a gente quer também estabelecer um relacionamento com vocês. Eu já olho Isabel com sua altivez, intrepidez. Eu olho já a Ciara com toda a sua emoção. Eu olho Laura, que levanta uma bandeira muito pertinente. Eu olho o seu Arthur com sua perspicácia. Ju com sua doçura. Vocês são Noronha. Hoje eu vesti isso aqui, não foi por acaso. Ontem uma menina conversando comigo no meu grupo, ela falou do local, de tudo. Ela fez, eu pensei que você já era uma mabuia. Eu fiz, não sou. Mas vocês são Noronha. E eu visto a camisa hoje de Noronha para a gente fazer o Projeto Orla, para a gente defender Noronha. E todo o relacionamento a gente constrói com respeito e comunicação. Então, vamos lá. Gostaria de chamar para a última pergunta desta noite a senhora Karine, por favor. Boa noite a todos. Karine, eu faço parte do Conselho Distrital. O que Zé falou, e aí chama a atenção realmente, é a cláusula 3ª, das atribuições da União. Aí, no 3.4, fala o seguinte, gerir, no caso a União, gerir a zona de visitação, comprometendo-se à transferência da gestão da orla e praias do Estado de Pernambuco por meio de termo de adesão à gestão de praias. Então, a nossa preocupação é justamente isso. Essa transferência do gerenciamento é justamente o que causa medo para a gente sobre... na faixa de areia, tudo bem, a gente já entendeu. E a gente acredita que não é possível que o Estado queira fazer uma licitação na faixa de areia, porque nem pode fazer ocupação permanente. Apesar que aconteceu isso lá no parque, né? Quem não queria, a empresa entra, hoje tem uma empresa que ela aluga equipamento de flutuação na área do parque, ela aluga equipamento de flutuação, ela aluga cadeira e aluga guarda-sol. E é uma coisa que antes foi tirado do morador. E aí, então, assim, realmente há um risco de várias questões. Agora, realmente, sobre essa questão da orla, foi explicado para a gente o que é exatamente a orla. A orla não é só a faixa de areia. A orla tem a ver com fora da faixa. Então, a preocupação que Zé apresentou é pertinente e a gente quer dizer, eu, pelo menos, vou ficar de olho nisso, vou também encaminhar junto, tenho certeza, com várias pessoas que estão preocupadas com esse item do acordo de gestão compartilhada, para que a gente não corra o risco. Ninguém está acusando a SPU de ter a intenção de que o Estado faça isso. Mas, desde o começo, a gente deixou bem explicado para vocês da SPU que a nossa preocupação é com justamente a falta de gerenciamento de qualidade para esse lugar, que é uma APA. O Estado não geriu, não foi esse governo que fez o problema, mas hoje o problema é desse governo e ele tem que resolver isso, não aumentando e nem abrindo brecha para a piora do que a gente vem vendo em Fernando Noronha. Então, isso é uma brecha, sim, para o que a gente vem falando desde o início da apresentação desse projeto, e é bom, sim, que a gente, quem está preocupado com isso, sinalizar para o governo federal, para os entes responsáveis nesse sentido, porque, de fato, é preocupante, sim, essa questão da orla, o gerenciamento para o Estado de Pernambuco com relação à orla, não só a faixa de areia. Obrigada, Karine. Obrigada, Karine. Bom, em termos do termo de adesão das praias, realmente está
focado na faixa de praia. Mas como foi explicado pelo professor João Nicolodi na segunda-feira, né? E como a gente vai compreendendo ao longo das atividades práticas, na sequência, de como que se dá essa execução do projeto Orla aqui. Nessa metodologia, a gente tem uma área, né, de planejamento direto e uma área de planejamento indireto. E essa metodologia ela foi testada há muito tempo, e essas discussões, essas preocupações, essas apreensões, o que vai ser sistematizado aqui, realmente, esse projeto Orla está sendo construído por vocês, está sendo registrado por vocês. Essa preocupação da gestão, né, são vocês que estão construindo o que vocês querem para Noronha. Nesse documento vai estar registrado o que vocês querem para Noronha. Tá? No acordo, nesse item 3.2, foi que resultou no TAGP. E que levou 6 meses até que se construiu somente essa faixa de praia e essa integração com o plano de manejo. Aqui a gente tem 2 particularidades importantes. Em nenhum lugar do Brasil a gente tem TAGP com o Estado. E só se deu, e isso inclusive foi um questionamento que o senhor José Martins fez na segunda-feira, né? E só se deu aqui por conta do acordo. Tem essa peculiaridade. Tem a outra de que aqui é uma unidade de conservação, né? Nós estamos em sobreposições de unidade de conservação. Aqui é bem peculiar. Mas o projeto Orla ele é construído por vocês. E a preocupação sobre a gestão das áreas, ela realmente, vocês têm essa preocupação e é preciso ter essa atenção. Mas ao longo das atividades práticas, vocês vão compreender um pouco assim, esse levantamento de problemas, potencialidades e toda a metodologia que vai ser executiva. Sim, e é isso mesmo. Lembrando também que o PGI ele é a base de atuação para a SPU. Né? Lembra quando eu coloquei ali, pessoal, deu uma atenção sobre a viabilidade de destinações? Né? Compreender o que é destinação patrimonial. São diversos tipos de destinações possíveis. O TAGP é uma das possibilidades de destinações, certo? E aqui, quando se discute nessa questão dos quiosques, as questões, né, são diversos tipos de instrumentos possíveis. E aqui, na SPU, como a gente falou das nossas premissas, quais são as premissas da SPU, né, do acesso, né, e da comunidade tradicional? É esse fortalecimento que a gente busca aqui com vocês no projeto Orla. Obrigada, Wagneide, obrigada a todos, obrigada pelas perguntas. Lembrando que, se tiverem mais alguma consideração, vocês podem fazer depois, podem chamá-los a qualquer momento, né, para fazer em reunião ou em particular. Dando continuidade, gostaria de pedir que a mesa ficasse em pé para o Wellington bater uma foto. Agora, nesse segundo momento da oficina, nós trabalharemos com a elaboração dos cenários tendenciais e desejados, considerando que já trabalhamos com a elaboração do cenário atual. Então, seremos separados em grupos, após o café, em salas separadas, trabalharemos a construção desse material e, no final da noite, nos reunimos novamente aqui para compartilhar os resultados dos grupos e validar a produção, tá, dos cenários. Então, o que são os cenários? Nós vamos trabalhar com a metodologia do Projeto Orla, analisando as possibilidades que temos para esses cenários. Então, o tendencial, nós vamos... Opa! Não, pode deixar. Então, teremos... Pode deixar. Então, para que vocês tenham uma rápida ideia do que foi produzido já, nós mostraremos os cenários atuais produzidos, que vocês ainda poderão fazer correções. Então, tudo que construiremos hoje, o tendencial e desejado, é a partir desse cenário tendencial. Esse aqui é a unidade de paisagem 1. Aqui foi o desenho que foi solicitado, a ponta da Air France com a Ampes que estavam juntos. Durante a visita foi solicitado que fossem separados em 2 trechos. Então, esse é o trecho 1 da ponta da Air France. Eu vou passar rápido, porque a gente tem poucos minutos. Esse aqui é a Ampesca. Vocês vão poder ver os detalhes, comentar, analisar nos grupos. Ampesca. Aqui é a Praia do Porto, junto com o Porto. A Biboca.
o Forte Nossa Senhora dos Remédios, a Unidade de Paisagem 2. Eu posso passar? Você passa. Então, aqui a Praia do Cachorro. Foram feitos dois perfis, né, ele aí durante a ressaca, e aqui ele com a faixa de areia mais larga. Aqui a Praia do Meio, também durante a ressaca, aqui sem ser na época da ressaca. A Praia da Conceição. Aqui a Praia da Conceição também, ali já com a faixa mais larga também. O Morro do Pico, que não tem tanta diferença. Agora a Unidade de Paisagem 3. A Praia do Boldró, a Praia do Americano, já que veja com menos intervenções, Praia do Bode, Praia da Quixabinha e a Praia da Cacimba do Padre. Então, nós vamos trabalhar a partir desses cenários, da situação atual, né, a situação existente hoje. O tendencial, a gente vai trabalhar o que pode acontecer nesse cenário, caso nada seja feito. Pode ser positivo ou negativo, vocês que vão analisar isso. E o cenário desejado, que vocês vão colocar, considerando os problemas, as potencialidades que foram listados, o que pode ser feito para atender, para aproveitar essas potencialidades ou resolver esses problemas listados. Então, está aí o cenário tendencial, né? Uma pergunta-chave que a gente tem que fazer é o que vai acontecer aqui se nada for feito. Então, pensar nessas pressões dos usos, na degradação, nos conflitos, e também ter foco nos processos em andamento. Que, se isso continuar acontecendo, o que é que vai acontecer nesse cenário? E o desejado é como queremos esse lugar que seja no futuro. Então, pensar na solução dos problemas, na valorização das potencialidades e os novos usos possíveis. Como que a gente vai representar esses cenários hoje, agora à noite? Então, é muito importante que nos grupos vocês tentem manter o silêncio. Eu falo sem muito barulho, a gente vai separar, respeitar quando o outro estiver falando. A gente vai separar vocês, talvez alguns vão ficar desenhando, outros escrevendo texto, porque a gente vai fazer um croquis, um desenho simples. A gente não está buscando desenhistas profissionais, a gente vai ajudar vocês na revisão dos desenhos. Então, desenhe à vontade, a gente vai ter material disponível e um texto. Então, a gente vai precisar de pessoas que desenhem, outros que possam ajudar na elaboração do texto de cada trecho. Então, a gente vai complementar esses desenhos, explicar também o que está sendo representado ali. Então, agora, a gente vai parar para o café, e assim que terminar pode pegar o café e já seguir para as salas. Eu vou estar com a Unidade de Paisagem 1, Samanta com a Unidade de Paisagem 2 e Dani com a Unidade de Paisagem 3. Qualquer dúvida, sim, os mesmos grupos. Se o senhor quiser, quem quiser alterar, o melhor é que continue. Fala das salas. Fala. Tá. Só mais uma questão. Como na unidade de paisagem 2, que é a do cachorro, teve o maior número de pessoas inscritas, vai ficar aqui nesse auditório que é maior. Na última sala, aqui no corredor, que é a sala de arte, de música, vai ficar a unidade de paisagem 1, do Porto. E na sala do meio, que é o laboratório de informática, vai ficar a unidade de paisagem 3. Tá bem? São 20 para as 9, podemos estender até 9h10 para dar 10 minutos de apresentação por grupo, pode ser? Então, nesse caso, vamos ser respeitosos uns com os outros, manter dentro dos 10 minutos para que todos tenham oportunidade. E quem apresentar primeiro, fiquem também para prestigiar os demais grupos, tá bem? Então, cronômetro iniciando agora, já está contando.
vamos lá. Na construção dos cenários atuais... Quinta série. Atenção, quinta série, por favor. Obrigada. Para o Air France... Vocês vão falar, é porque eu estou vendo aqui. O Air France, o que é que foi apontado como tendência? Né? O aumento do número de barcos ancorados, aumento de ambulantes informais, aumento do comércio, aumento do lixo, degradação ambiental, ampliação das ocupações realizadas, né, principalmente com grandes eventos, aumento do turismo desordenado e aumento do número de serviços. Incidentes com tubarão não foi, a gente tem que ajustar. O desejado, né, para essa área do Air France seria o ordenamento, né, a área organizada para o estacionamento, o resgate cultural da área. Fala que o estacionamento não seria nessa área. A questão do estacionamento seria antecedendo aquela parte, se limitando ali naquele entorno do prédio da Polícia Federal. É ter não indo para lá. Uma trilha. Como é que está aqui? A gente também tem como desejado o resgate cultural do local, a instalação de placas explicativas sinalizadoras, né, e a criação de um roteiro turístico através de uma plataforma suspensa com placas indicativas entre a Caeira até a Capela de São Pedro, passando pelo Buraco da Raquel, a Enseada dos Tubarões, todo aquele trecho ali do Air France. E o Forte. Isso. A Forte de Santo Antônio. E a implantação do efetivo plano de manejo no ordenamento náutico local. Esses foram os pontos para o Air France. Atrás. Pode falar você. Com relação à Ampesca, que foi aqui elencado, o cenário tendencial, maior incidência de incidentes com tubarões, organização das poitas de ancoragem, um maior impacto nas poitas que existem hoje, né? Um aumento desordenado de poitas, aumento do número de carros estacionados e circulantes, aumento dos berços de barcos, as carroças de barcos colocados ao longo da via e aumento do odor de fósseis e despejos naquela área. Impacto da pesca também. Impacto na pesca, isso, por conta dessa desordem das poitas. E o cenário desejado é a melhoria do acesso à Ampesca, à trilha, ordenar poitas de ancoragem, implantação efetiva do plano de manejo para ordenamento náutico, sistema de saneamento básico dos banheiros dos pescadores, organização do estacionamento, como bem foi falado naquela área, né? A organização da trilha, melhor utilização do espaço da associação, né? Sendo construído um fortalecimento e fomento da associação e a criação de um museu da pesca, qualificação dos pescadores, aprimoramento das atividades, fortalecimento da associação para suas atividades com os pescadores. E melhora da infraestrutura da Ampesca, né? Infraestrutura física. Não é? E a organização da entrada, da questão do estacionamento que é utilizado. E o porto? Fala o porto. Cadê o porto? Está passeando. Agora a gente vai para um ponto que é o ponto mais difícil, talvez, na nossa divisão, que é a área do porto. A gente não conseguiu concluir, pessoal, toda a unidade, ficou faltando a parte do forte, que nos comprometemos a fazer todo esse processo e a biboca amanhã à tarde, ou antecipando um pouco mais esse horário para concluir a nossa unidade. Então, com relação ao porto, o tendencial para o cenário seria o assoreamento da praia, né? O aumento do número de acidentes náuticos envolvendo mergulhadores e barcos, aumento de acidentes com animais marinhos, um maior número de barcos atracados na praia, aumento de lixo na praia, degradação ambiental, aumento de ambulantes informais, aumento do número de veículos na faixa de praia, aumento da interação negativa, né, que é o molestamento com a fauna marinha, maior risco com navios de carga inflamáveis e barcos de turismo,
risco de poluição com derramamento de combustíveis, gasolina e óleo no mar, ancoragens indevidas de barcos de passeio na área proibida, né, próximo aos piers, colocação temporária de barris de combustíveis, né, nas áreas de embarque que podem gerar risco, principalmente passageiros que fumam nas áreas do cais, do pier. Uma infraestrutura precária nos embarques com riscos de acidente e sobrecarga da estrutura do cais. Esse é agora o cenário desejado. Expandir e organizar a área portuária para cargas também. Expandir a área portuária para ampliar a capacidade de recebimento de navios de carga. Organizar. Melhorar a estrutura do porto geral. Ordenamento do fluxo de turistas, carros, caminhões e passageiros, que é meio confuso ali. Ordenamento náutico, implantação do plano de manejo, qualificação para tripulantes e barqueiros, saneamentos dos WCs dos pescadores, WCs públicos e acessibilidade a todos, o acesso ao porto, fiscalização de todos os órgãos competentes, uma fiscalização efetiva da Marinha, Administração e ICMBio, sinalização marítima naquela área, promoção de educação ambiental para as pessoas que frequentam ali, né, visitantes e moradores, e atividades náuticas, mergulho, navio, barcos, banhistas, tudo acontece ali naquela baía interna e existe muitos riscos. Seria o ordenamento disso, né, com sinalizações, boias, construção de um estaleiro para a manutenção de barcos, que não tem. Seria o desejado. Pronto, foram esses pontos que conseguimos discutir e a gente apresenta para a plenária. Comentários sobre os pontos dos colegas? Alguém conta, por favor? Vem. Fala no microfone. Ouve já. Meu nome é Laura. Eu não sei se eu entendi direito que vocês estavam falando de tendências para a área da Ampesca, requalificação do prédio, museu de pesca. Eu não entendi isso. Vocês poderiam explicar, por favor? Tendência não, foi ele que nos pediu. Ele disse, descreva um cenário tendencial. Se nada for feito, ali vai visar um museu? Vai virar um... Não. Você misturou. O desejado seria no museu, entraria no desejado para que aquela área da pesca tivesse uma infraestrutura melhor e as pessoas tivessem mais acesso à parte cultural dessa parte. Certo. Eu tenho, calma aí, eu quero fazer, não, então, eu quero fazer uma deixa eu falar que eu estou aqui para falar, deixa eu falar, por favor. Eu queria entender isso primeiro, se pescadores estão de acordo. Gostaria que o senhor queria explicar. O que foi proposto foi o fortalecimento da Associação Pescadora. Não foi isso que ela falou. Falou Museu da Pesca. Pescadores de Fernando de Noronha. E não um grupinho fechado que está ali na pesca hoje. Não é a mesma polêmica. Pescadores de fato de Noronha que estão sendo inseridos. Exatamente. E não é nem pescador. Exatamente. Respeita essa comunidade. Exatamente. Foi até quem foi que falou, foi o rapaz do SEMA. Eu quero fazer um comentário que é o seguinte. Antes de qualquer pessoa aqui... Deixa eu só fazer meu comentário, por favor. Antes de qualquer pessoa aqui fazer planos para a Associação de Pesca, que vocês falem com os pescadores, de fato, da ilha. A pesca é um patrimônio... Posso terminar de falar? A pesca é um patrimônio da comunidade, é uma atividade tradicional que permanece desde o tempo do presídio, e eu acho que ninguém aqui tem legitimidade para fazer planos para o prédio da Ampesca sem a presença de pescadores. Era só isso que eu ia falar. Olha só uma questão de ordem aqui.
Foi registrado a colocação de vocês, assim como foi registrado pelo Grupo Desejo. Lembrando que não é agora que é o final, não sai daqui já uma proposta perfeita, tem consulta pública, tem, enfim. Que chame os pescadores da ilha para responder em relação. Sim, já foi registrado isso, a ampliação de uma discussão, tá bem? A gente só tem 1 minuto, só uma pessoa para falar. Maguinho? Pode ser o Maguinho? Ou pode ser o senhor? Eu só queria trazer para cá o que foi escrito no grupo. Venham vocês dois. Vocês dois são do grupo. Vem Maguinho também. Exatamente isso. Eu acho que não tem necessidade. Sim, explique. Não tem necessidade. Aqui, ó, no microfone, em 1 minuto, por favor. Eu sou alto. 1 minuto, por favor, tá bem? Tudo bem. Eu até menos. Não tem nenhum planejamento, não foi feito nenhum planejamento para isso. Não. Calma, Isabel, por favor. Deixa eu te explicar. Não. Olha, deixa eu só falar um negócio bem tranquilo. A gente está num fórum para discutir o projeto Orla, certo? Então, os pescadores e toda a comunidade foi convidada para vir aqui. Não foi? Isso não foi aberto? A gente estava com o Wellington também. Não é? O Wellington está no grupo, que é uma pessoa que vive da pesca. Eu não estou aqui para fazer... Querida, Bel, preste atenção. Esse fórum é um fórum aberto. Quem quis participar está aqui. Sim, entendeu? Não, não, peraí, calma. Ninguém está fazendo planejamento para isso. O que a gente está fazendo? Não, pelo amor de Deus. Vocês estão presos a uma coisa que a gente não está preso aqui não, o resto do grupo todinho, viu? Pelo amor de Deus. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que nós fomos o grupo que, inclusive, vocês poderiam ter participado do grupo do Porto e não vieram, porque não quiseram, porque existia essa opção. É uma coisa... Entendeu? Então, o que a gente quer é fazer o trabalho que a gente foi feito. O que foi feito foi o seguinte: fortalecimento da Associação dos Pescadores. Seja lá quem estiver na gestão, se é isso que incomoda vocês. Tá certo? E só um complemento é que nesse momento, quando você fala estava da Ampesca, nós estávamos trabalhando no trecho da Ampesca. Então eu estava com um olhar para aquele trecho, a gente estava com o Wellington. Claro. Nós temos uma descrição da nossa história. Antes de você falar, deixa eu só dar uma orientação. Se você tem um respeito por essa comunidade e pelos pescadores, o senhor chama os pescadores aqui e peça para ele dizer o que é que eles querem para a pesca. Nem eu, nem Rodolfo, nem ele que representa tem o direito de falar. É isso que eu quero que o senhor entenda. Então, o senhor faça uma comitiva, chame os pescadores da ilha, para os pescadores virem aqui e falar o que eles desejam para a pesca. Não sou eu, nem Rodolfo e nem ele. Deixa eu explicar. Na semana passada, nós realizamos reuniões preparatórias. Os pescadores foram convidados. Não, mas foram convidados alguns pescadores que representavam a pesca, que a gente considerou. E só compareceu o Wellington. Lógico, porque o senhor não chamou os verdadeiros... O Wellington é um pescador de fato. Se vocês... Mas se o senhor tivesse falado com Laura, a gente tinha colocado no grupo a gente pode fazer... os pescadores de fato para vir participar. A gente pode fazer mais uma reunião, até a participar da... Exatamente. Porque a proposta é... Sim. Então contamos com o próximo. Porque só falar com a gente que a gente chama os pescadores todinho para eles virem para cá. Não, convidar o próximo grupo. Pessoal, então, né, essa discussão não se encerra agora, a gente anotou, o grupo vai cuidar. Agora eu quero chamar o grupo da Unidade 2, que também vai dar o que falar. Então, para falar do pico e do cachorro, temos o André, por gentileza, se apresente. Seu Joãozinho e Geisia, para falar da Praia do Meio. E Laura, pode subir. E Laura vai falar da Praia de Itaucapli. Itaucapli. Ainda não sei falar. Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui no grupo do coleguinha também, por gentileza. Chega de conversa colateral. A gente precisa do apoio de vocês agora.
vai ficar mais difícil. Pronto? Então vamos começar com o André, que vai falar da Praia do Cachorro e do Morro do Pico. Boa noite, pessoal. Meu nome é André, faço parte da CETUR, tá? Sou guia credenciado pelo ICMBio. Os ambulantes de praia, né, para que possam manter a quantidade de guarda-sóis que sejam autorizados, para que possam impedir novas pessoas que vão ficar entrando, né, a adaptação do comércio, para que as tartarugas, né, as bichinhas possam usar da parte da desova, no período de desova. Falar sobre também as guarderias, que é para poder ficar de forma adequada, né, os materiais passarem a ser retirados à noite, porque são ambulantes, não fixo, para que possam guardar nas guarderias. E presença de salva-vidas, porque atualmente é Isaías e Brian, né, que fica resgatando o pessoal da praia, caso sejam necessários. A questão sonora do dessalinizador, que a gente sabe que é necessário para a comunidade, né, o que dá água para a gente. Então, que encontre uma maneira que possa diminuir o impacto sonoro da noite, né, das tartarugas. E para toda a fauna, não só para as tartarugas. E livre para pescarias, né, para como sempre é. Cenário desejado para a Praia do Americano, né, como a Rafa falou, com questões das trilhas, né, manter as trilhas fechadas, sem comercialização na praia e livres para as pessoas poderem acessar com trilhas, passear com seus animais domésticos e tudo mais. Fazer mergulho livre, pescarias de forma artesanal. Cenário desejado para a Praia do Bode. A mesma questão de acesso, né, que a Praia do Bode, a gente tem um problema seríssimo com acesso. Se Deus o livre, alguém vai se afogar hoje, segura na mão de Deus e vai, porque não desce ali, não tem acesso, né? Só na parte superior do pré-estacionamento. Então, fazer-se também com solução baseada na natureza, que eu sempre esqueço o nome. O posto de guarda-vida fixo, visto que lá são uma das praias mais perigosas que tem, né? Que atualmente quem tem auxiliado é o Arthur, que é um ambulante de praia. Então, vamos só criticar os ambulantes de praia também, eles trabalham bastante de forma adequada, não puxando sardinha, mas é a verdade. Guarderias, que é para parar com essa problemática, né, do material estar guardado de forma inadequada no período da noite. E a fiscalização de forma mais fixa. De novo das tartarugas. Né? Nem foi porque Rafa estava no grupo, tá, gente? Cenário desejado da Praia da Quixabinha. Mantê-la da forma que ela é, né? Que as pessoas possam ir livres, passear com seus animais, contemplar a natureza, também poder pescar quando puder, surf. E manter lá como sem comercialização da forma que é e sempre foi. Desejado para a Praia da Cacimba do Padre. Vamos ouvir um amém, gente? Mas vamos lá. Ordenamento também das guarderias, que é para retirar os materiais no período da noite, para que as tartarugas possam ir lá, né? Desovar. Estou me sentindo trabalhando para o Tomar, mas bora lá. O estacionamento, né? Que a gente tem um problema muito sério, que devido à quantidade de carros que descem, fez um impacto na compactação do solo, e a água que desce inteira, ela fica empoçada e não tem como absorver. Então, mesmo quando não chove, passa praticamente o tempo inteiro com essa poça assim na frente, e a água fica toda fedida. Também alguma solução baseada na natureza. Com relação ao controle, né, de ambulantes de praia, para que possam ficar os que estão devidamente autorizados. Guarda-vidas, né, que também é a principal praia de surf, né, ou seja, uma praia que tem muita onda, muita corrente marítima e muito acidentes acontecem relacionados a isso. Inclusive, não só afogamento, aquelas ondulações que faz, as pessoas pulando, quebram pé e tudo. A questão do acesso também, né, que é um problema muito grave, sempre foi. E só isso mesmo. E vamos curtir a Cacimba do Padre. Agora pode. Ficou faltando falar sobre as lixeiras, viu? Ó.
Eu não terminei. As lixeiras também. Em todas as praias. Nem foi água feminista. Então, alguém tem alguma consideração, alguma pergunta sobre os nossos trechos, sobre os nossos cenários? Não? Então, vamos... Vamos para os recados paroquiais. Passar a Ilka, tem. Sim, mas fale aqui que é importante. Oi, gente, eu só queria reforçar mais o primeiro trecho da Praia do Boldró que a gente registrou, que só foi colocada assim a questão da sedimentação. Eu quero explicar melhor o que foi feito para que acontecesse essa sedimentação. Quando você vai ali na pista de acesso para a Praia do Boldró, foi feito um corte muito grave na barreira, que retirou a vegetação, e toda aquela vegetação retirada, infelizmente, ela favorece para que quando chova, todo os sedimentos, o barro que está ali, ele seja carreado para a praia. E aí está fazendo já uma vossoroca e mudando o ambiente da praia. E se isso não for corrigido, daqui a um tempo, as consequências podem ser drásticas. Bem, Enio. Então, pessoal, hoje a gente encerra com 30 minutos de atraso? Quanto? 22, não tá tão, né? Mas a gente precisa entregar a escola, né? E amanhã, a partir das 15 horas, a equipe de facilitação estará aqui na escola para os atendimentos e a gente qualificar tudo isso que a gente fez, tá bom? Eu quero fazer um convite especial para quem quer contribuir, quem quer colaborar na unidade de planejamento, na unidade de paisagem 1. Nós fizemos três trechos hoje, faltaram 2. Então, amanhã a gente vai complementar Biboque, Forte Nossa Senhora dos Remédios. Caso alguém queira colaborar também com esses que já foram validados, a gente pode fazer uma revisão. Então, a partir das 15 horas, estaremos aqui os facilitadores. Eu, em especial, de que a unidade de paisagem 1 vai estar trabalhando nesse material. Mais uma vez, agradeço a todos do grupo, a todos vocês que participaram aqui da plenária e desejo boa noite e até amanhã. Dani, você tem mais algum aviso? Obrigado, parabéns pela participação de todos.